Nossa história começa com nosso protagonista, Ginfrey, entrando no edifício e experimentando uma sensação familiar. Ele pensa consigo mesmo que, embora deva ser sua primeira vez nesse ambiente, ele se sente nostálgico, um sentimento que não é novo para ele, pois já sentiu essa familiaridade desde que se lembra. Isso faz acreditar que ele conhece esse mundo desde o início. Alguém então chama seu nome e o agradece por esperar, perguntando se ele está lá hoje para o registro de aventureiro. Ele responde com um sim. A senhora começa a digitar algo em seu computador e ele percebe uma semelhança com ela, sentindo como se já a conhecesse antes. Com um sorriso, ela lhe diz que está tudo pronto e que eles devem exibir a janela. De repente, o sistema aparece na frente dele e o informa que a autenticação começará assim que ele acenar com a mão direita. Surpreso com isso, ele se lembra da sensação de déjà vu que estava sentindo. Quando ele não responde, a senhora pergunta se há algo errado, mas ele permanece em silêncio, percebendo que essas são lembranças de sua vida anterior, lembranças de jogar neste mundo. Ele agora está confiante de que o lugar em que se encontra atualmente faz parte de um jogo conhecido como Gran 7, um mundo virtual em que os jogadores viajam por 7 continentes para alcançar a paz mundial. É um jogo online clássico. Ele fica atônito quando as lembranças desse mundo inundam sua mente. Ginfrey, apenas uma pessoa normal que sonha em se tornar um aventureiro e ganhar riquezas suficientes para proporcionar uma vida satisfatória para sua família, estremece ao perceber que o mundo em que ele estava vivendo era apenas o mundo do jogo de sua vida anterior. Embora a constatação pareça maluca, ele sorri, pensando que isso significa que ele é praticamente imbatível. A senhora, com ar preocupado, pergunta se ele está bem, pois está tremendo há algum tempo. Ele diz a ela que não se importe com ele, descartando o tremor como sendo apenas a excitação de um guerreiro. O sistema o informou que a autenticação começaria assim que ele acenasse com a mão direita. Embora tenha se perguntado por que suas lembranças anteriores haviam retornado agora, ele decidiu usar essas lembranças a seu favor no futuro. O sistema mostrava que ele tinha 19 anos, mas seu nível e cargo estavam listados como nenhum. Além disso, todas as suas estatísticas eram desconhecidas. A senhora respondeu que entendia e disse a ele que se cuidasse. Ele então atravessou o portal e ficou surpreso ao se encontrar em um espaço flutuante. O sistema indicou que ele havia entrado no altar batismal. Ele ficou surpreso com o fato de que até mesmo o altar batismal parecia exatamente o mesmo. E ele sabia que, na fase de tutorial do jogo, 5 novos aventureiros deveriam se reunir. Ele percebeu que tudo estava se desenrolando exatamente como no jogo, mas agora era sua realidade. Se ele morresse, seria o fim. No entanto, ele pensou que se pudesse aproveitar o conhecimento de sua vida passada, tornar-se um aventureiro bem-sucedido não seria apenas um sonho. O locutor então os informou que o ritual de batismo começaria em 30 segundos, pedindo que escolhessem seus equipamentos. Ele sorriu, percebendo que até mesmo o anúncio era o mesmo do jogo. Ele observou outros jogadores correndo em direção às armas flutuantes para fazer suas seleções. 2 jogadores correram para pegar a Guardia Spear, classificada como com 21 de ataque e 50 de durabilidade. O homem careca gritou para uma mulher soltar a lança, mas ela respondeu que a havia pegado primeiro. Enquanto isso, um nerd estava pegando a espada vermelha, classificada como com 19 de ataque e 60 de durabilidade, quando outro homem deu um soco nele e pegou a espada para si. Ginfrey observava calmamente, lembrando-se de que também havia testemunhado essa situação. O sistema de trabalho forçado dependeria de seu desempenho no ritual de batismo, e suas opções de trabalho seriam limitadas. Ele sabia que esse sistema era particularmente injusto para os iniciantes, lembrando-se de sua própria vida anterior, quando ele tinha repetidamente reiniciado até que um trabalho desejável aparecesse. Depois que o homem careca dominou a mulher para pegar a lança, ele notou Ginfrey e zombou dele, chamando de preguiçoso e perguntando, de forma zombeteira, se ele estava agindo de forma presunçosa. Ignorando o careca, Ginfrey caminhou em direção à esquerda, onde as armas estavam dispostas, e se concentrou na arma que tinha em mente. Ele parou em frente a uma espada curta normal, de classificação F, com apenas um ataque e 90 de durabilidade. O careca zombou do fato de que ela tinha apenas um ataque, avisando-o para não ficar chorando quando acabasse com um trabalho ruim. Ginfrey apenas sorriu, refletindo sobre a suposição comum de que a força de um aventureiro é determinada por seu trabalho. E se esse senso comum estivesse errado? Ele escolheu a espada curta normal, confiante de que o conhecimento de uma multidão não poderia se comparar ao de um jogador hardcore e acreditando que a única escolha certa era essa mesma espada. Quando todos escolheram suas armas, a voz anunciou que o ritual de batismo começaria e que eles tinham um limite de tempo de 5 minutos. Em seguida,
Moscas apareceram acima deles e a voz os instruiu a derrotar o maior número possível de criaturas. Ele reconheceu as criaturas diante dele como centopeias aladas, uma espécie exclusiva do ritual de batismo, conhecida por seu veneno paralisante que poderia imobilizar qualquer pessoa. O careca lhe disse para tentar não ser morto e sorriu arrogantemente para ele. Ginfrey suspirou e se perguntou qual era o problema do careca. Ele achou melhor ignorar esse comportamento, reconhecendo que esse tipo de comportamento era comum, mesmo no jogo. Quando o locutor declarou o início do ritual, as centopeias aladas atacaram. Uma das centopeias desceu em sua direção, e ele notou que a aparência e os movimentos eram idênticos aos do jogo, o que significava que o ponto fraco delas também deveria ser o mesmo. Quando a criatura correu para atacar, ele avançou, desembainhou a espada e, apesar do sistema de acerto crítico, balançou a espada e cortou a criatura com facilidade. O sistema então apareceu, confirmando que ele havia derrotado a centopeia alada, deixando os outros aventureiros chocados. Mas ele simplesmente sorriu e pensou com confiança que tinha sido perfeito. O homem careca o acusou de ter tido sorte e o advertiu para não ser arrogante. No entanto, a verdade é que o careca não conseguia acreditar que ele havia derrubado a centopeia com um único golpe e se perguntava o que exatamente Ginfrey havia feito. Ginfrey sabia que a maioria dos jogos tinha bugs, e isso era normal. Esse jogo também tinha um bug que só podia ser usado no ritual de batismo. Se eles atingissem o ponto fraco da centopeia alada com a espada curta normal, o resultado seria uma morte com um único golpe. Confiante de que era o mesmo que no jogo, ele se aproximou do enxame de centopeias aladas, armado com esse conhecimento. Enquanto isso, ele viu a senhora e os outros lutando com dificuldade. O homem careca conseguiu matar algumas centopeias aladas e gritou orgulhosamente para que todos vissem suas habilidades, gabando-se de que, com tal proeza, ele definitivamente garantiria o cargo mais forte, o de espadachim. Ginfrey achou que o careca estava apenas distraindo os outros com bravatas desnecessárias e barulhentas, o que o tornava pior do que alguns trolls do jogo. De repente, uma centopeia alada apareceu perto dele, mas ele conseguiu se esquivar. Ela tentou atacá-lo por trás, mas ele também se esquivou, achando que isso seria mais divertido do que no jogo. Quando a centopeia se abaixou para atacar novamente, ele abaixou o corpo e ela foi pega de surpresa quando ele pulou e a cortou em pedaços. A voz anunciou que o tempo limite havia acabado e os instruiu a concluir o ritual de batismo. Em seguida, informou que a seleção do trabalho seria baseada em seu desempenho. Quando a interface do sistema apareceu diante de cada aventureiro, 2 jogadores que haviam derrotado 7 centopeias aladas viram suas opções de trabalho disponíveis: caçador, compostor e usuário de escudo. Um homem comentou que derrotar 7 não oferecia boas opções de trabalho, enquanto uma mulher expressou sua decepção por não poder se tornar uma invocadora, reconhecendo que a realidade muitas vezes difere dos desejos de alguém. O nerd, que não havia derrotado nenhuma criatura, viu-se incapaz de se registrar como aventureiro e não havia empregos disponíveis. O homem careca riu alto, gabando-se de ter matado 15 centopeias aladas. Com 15 mortes, suas opções de trabalho incluíam lutador, ladrão, caçador e espadachim. Em seguida, voltou-se para Ginfrey, notando que ele estava pensando profundamente enquanto olhava para a janela de seu próprio sistema. Chamando de sortudo, ele perguntou a Ginfrey quais empregos lhe haviam sido oferecidos. Ginfrey, parecendo perplexo, não respondeu, deixando o careca chocado ao ver suas opções. O sistema mostrou que Ginfrey havia derrotado 33 centopeias aladas, com opções de trabalho disponíveis como espadachim, mago, ladrão, lutador, invocador, caçador, usuário de escudo, compositor e alquimista. O careca não conseguia entender como Ginfrey tinha a opção de escolher entre todas essas profissões com 33 mortes. Irritado, ele se afastou e disse a Ginfrey que ele também poderia escolher espadachim. Ginfrey respondeu calmamente que isso era bom para ele, mas observou internamente que, com apenas 15 mortes, a chance de o careca receber a oferta do cargo de espadachim era de menos de 2%, o que o tornava realmente o mais afortunado. Ele sabia que espadachim e invocador eram considerados os cargos mais fortes do jogo, mas já havia decidido sua escolha. Pouco tempo depois, o sistema confirmou a seleção do cargo e concedeu a ele o equipamento inicial como um bônus de primeira vez. O sistema o parabenizou por ter escolhido Compolder como seu trabalho, o que chocou todos os presentes. O homem careca gaguejou em descrença, perguntando se ele era estúpido, e proclamou em voz alta que o Compolder era o trabalho mais fraco disponível. Sem se deixar abater,
Jinfrey simplesmente sorriu e abriu seu inventário. Ele acreditava que o fato de um compounder ser fraco ou não dependia inteiramente do jogador, e seu principal objetivo ao caçar 33 criaturas era coletar os itens exclusivos do ritual de batismo. O sistema então revelou seu saque: 5 caudas de centopeia alada, 9 asas de centopeia alada e 3 frascos de sangue de centopeia alada, todos de raridade F. O homem careca ficou olhando, intrigado com as ações de Jinfrey. Jinfrey colocou todos os itens dropados junto com sua espada curta normal na interface de criação. Usando sua habilidade de trabalho, compou, que exigia 12 de mana, ele começou o processo de composição. Essa habilidade era exatamente o motivo pelo qual ele havia escolhido a profissão de compounder. Os outros jogadores observavam atônitos enquanto ele combinava os itens com a habilidade. Jinfrey sabia que o resultado seria um equipamento tão poderoso que poderia mudar fundamentalmente a dinâmica do jogo. Pouco tempo depois, o sistema confirmou que ele havia criado uma nova arma com sucesso. O sistema exibiu sua espada recém-forjada, chamada Centípede, com uma classificação desconhecida, um poder de ataque de 66 e uma habilidade exclusiva, e uma durabilidade de 1500. Sua primeira habilidade, Mindizai, causava o triplo de dano ao atingir o ponto fraco do inimigo. A segunda e a terceira habilidade seriam desbloqueadas sob condições específicas. A força de um aventureiro é determinada por seu nível e habilidade profissional. O equipamento geralmente é considerado apenas um item de suporte, melhorar o ataque ou a defesa e nada mais. No entanto, Jinfrey sabe que existem equipamentos habilmente escondidos que desafiam essa norma. Itens que aumentam de forma esmagadora a força ou a defesa do usuário. Os jogadores hardcore se referem a itens como a centopeia como equipamento oculto. Mais tarde, ele chegou à cidade de New Adventurers, Rogue's Begin, e observou as pessoas andando e os vendedores vendendo seus produtos. Ele ficou aliviado ao ver que o local se parecia com o mundo do jogo. Uma senhora se aproximou e perguntou se ele gostaria de comer uma maçã. Momentos depois, ele estava comendo uma maçã ao lado, satisfeito por ter obtido o primeiro equipamento oculto como havia planejado. No entanto, ele ponderou sobre seus próximos passos. Ele sabia que o objetivo do jogo era simples. Em todos os 7 continentes, havia uma masmorra de classificação S, e os jogadores precisavam derrotar todos os 7 monstros-chefes que lá residiam. Depois de comer a maçã, ele decidiu que precisava ficar mais forte e resolveu começar a trabalhar nas masmorras imediatamente. Embora a prática padrão fosse limpar as masmorras em ordem, começando pela classificação F, ele seguiu diretamente para o portal de teletransporte da masmorra de classificação C. Seu destino era a floresta habitada pelo Guardian, uma masmorra de nível C, onde sua missão era matar o monstro-chefe. Ao entrar, o sistema o avisou que ele não poderia subir de nível até que a condição de liberação fosse atendida. Ele verificou sua janela de status, que mostrava sua saúde em 122, mana em 18 de 30, força em 21, defesa em 27, inteligência em 30, velocidade em 19 e sorte em 11. Sabendo que o nível recomendado para entrada era entre 17 e 30, ele sentiu o perigo de se aventurar no nível 1. De repente, ele sentiu algo atrás de si. Era uma planta demoníaca de nível 17, que não lhe dava um momento sequer de descanso. Ele segurou a espada com força, posicionando-a à sua frente, ciente de que um golpe poderia ser fatal. A planta do demônio lançou suas raízes em um ataque. Ele se esquivou, aliviado por ter reconhecido o padrão de ataque. Em seguida, ele brandiu a espada contra a planta do demônio, sabendo que ela estava vulnerável após o ataque. Seu ataque foi um golpe crítico, acionando a habilidade Mindizai Sword, que derrotou a planta diabólica sem esforço. Ele ficou entusiasmado por ter derrotado a planta do demônio em um único golpe, e os pontos de experiência que ganhou aumentaram seu nível em 9. Ao ver a janela de status, ele se lembrou de que sua saúde e mana aumentavam automaticamente a cada nível. Além disso, para cada nível obtido, eles recebiam 5 pontos de habilidade, que podiam ser usados para melhorar qualquer atributo de sua escolha. Ele optou por alocar todos os 45 pontos de habilidade em sua defesa, argumentando que poderia causar dano suficiente se maximizasse suas capacidades defensivas. Segurando a espada centopeia, ele expressou sua felicidade com o aumento do nível e com as estatísticas melhoradas, agradecendo a arma pela ajuda e observando como as coisas estavam indo bem. Ele reconheceu que a habilidade ativa da centopeia, Mindizai, era extremamente útil e, com seu poder de ataque de 66, ela provavelmente poderia lidar com a masmorra de nível B no primeiro continente. No entanto,
Ele acreditava que o verdadeiro valor de sua centopeia ainda estava para ser revelado, o que tornava as coisas cada vez mais interessantes. Decidindo atacar o chefe nas profundezas da masmorra enquanto subia de nível, ele se aventurou mais profundamente na floresta. Lá, ficou surpreso ao se ver cercado por 3 cobras Noir de nível 23, um encontro raro, já que encontrar 3 simultaneamente tinha menos de 1% de chance. De repente, uma das cobras se lançou sobre ele com a boca aberta, mas ele conseguiu pular bem a tempo. Enquanto observava a natureza feroz da cobra, que lembrava o jogo, ele não viu outra cobra Noir se esgueirando por trás dele. Quando ela quase o mordeu, ele rapidamente se inclinou para trás para se esquivar. Fugindo com as cobras em seu encalço, ele se esforçou para manter a calma, questionando por que estava entrando em pânico quando conhecia bem os padrões de ataque e as vulnerabilidades delas. Em seguida, saltou em direção aos pescoços, a única parte que podia cortar com eficácia. Ele acreditava que era possível matar com um único tiro se executasse o movimento corretamente. Quando a centopeia se aproximou do pescoço de um Noir, outro bloqueou com a cabeça, indicando que estavam protegendo um ao outro. De repente, ele sentiu uma dor aguda quando o terceiro Noir mordeu seu ombro, espalhando seu sangue. Com uma mão trêmula e gemendo de dor, ele conseguiu cortar o pescoço do Noir atacante com sua centopeia. A morte lhe rendeu pontos de experiência suficientes para aumentar seu nível em 3. Como esperado, a dor foi intensa e o sistema o alertou que ele estava em estado crítico, pedindo que ele fugisse e se recuperasse imediatamente. Sua saúde havia caído para 8 de 169. Mesmo assim, ele sorriu, satisfeito com o resultado e sabendo que estava dentro do esperado. Ao aumentar sua defesa para 72 quando atingiu o nível 10, ele garantiu uma segunda chance de sobrevivência. Com a saúde completa, ele não seria atingido por um tiro nessa masmorra. Além disso, as condições foram atendidas para desbloquear o segundo nível de habilidade da centopeia. O sistema foi atualizado para mostrar que sua velocidade havia aumentado para 171. Quando as serpentes Noir se aproximaram, ele as cortou rapidamente com sua nova habilidade de centopeia, Divine Excel, que tem um efeito passivo de 10 vezes a velocidade e é ativada somente quando o usuário está à beira da morte. Em seguida, ele derrotou com sucesso as 2 Noir Snacks restantes e lhes disse, um tanto apologeticamente, que não podia morrer ainda. Ele recebeu pontos de experiência que aumentaram seu nível em 4, levando-o ao nível 17. Ele observou as serpentes Noir mortas desaparecerem, pensando que, pelo menos por enquanto, seu nivelamento estava indo bem. Ele sabia que, nessa situação, tratar seus ferimentos deveria ser a norma, mas se ele recuperasse a saúde agora, seu bônus de velocidade 10 vezes maior quando estivesse em estado crítico desapareceria. Ele achava que não deveria desperdiçar essa vantagem de velocidade. Com sua experiência e conhecimento, era possível administrá-la. De pé, ele pensou em como seria doloroso receber dano suficiente para entrar nesse estado novamente. Hoje, em seguida, avançou mais fundo e encontrou alguns monstros, que derrotou facilmente. Ele sorriu, sabendo que aqueles monstros fracos eram fáceis, e decidiu converter sua velocidade de 10 vezes em 10 vezes pontos de experiência. Ele sabia que provavelmente não era tão simples assim, mas tinha certeza de que isso aumentava sua eficiência. Ele continuou andando, achando que não haveria problema em continuar subindo de nível assim até que o chefe aparecesse, porque ele precisava compor um item antes da luta contra o chefe. E os ingredientes de que precisava eram água, grama espinhosa, baga de ácido forte, lagarta, folhas de gelatina de caveira, flor de sangue fresco e semente de ariri. De repente, um monstro apareceu atrás dele, enquanto ele estava ocupado pensando que havia muitos ingredientes apenas para compor um item de classificação D. Ele conseguiu matar o monstro com facilidade, sentindo-se irritado por terem tornado o jogo um pouco realista. Lembrando-se de que o jogo em si não era apreciado por esse motivo, ele suspirou, reconhecendo frustrado que nada mudaria apenas por reclamar. Ele então decidiu coletar os materiais antes de encontrar o chefe. Um momento depois, ele estava perto da cachoeira e coletou um pouco de grama espinhosa e uma flor de sangue fresca. Ele então desenterrou algo do chão. Era uma baga fortemente ácida, o que o fez pensar que as coisas estavam indo bem. No entanto, ele ficou surpreso quando alguém perguntou se era ele. Ele se virou, imaginando quem seria, e viu homens da mesma aldeia que ele. Um deles lhe perguntou o que diabos ele estava fazendo como aventureiro e o chamou de Ginfrey, o perdedor. Ele se dirigiu ao homem como Julius e pensou que Julius havia se tornado um aventureiro há cerca de 2 ou 3 anos, mas ainda estava perambulando por ali. Julius então perguntou se ele estava fazendo composição quando viu sua arma e disse que parecia que ele não tinha dinheiro para comprar um equipamento novo. O homem perguntou a Julius se ele era seu amigo,
mas Július respondeu que não, dizendo que eles apenas moravam no mesmo vilarejo quando eram crianças e que Ginfrey era o mais pobre do vilarejo. Portanto, Ginfrey não poderia ser seu amigo porque seria constrangedor. Július também diz ao homem que o pai de Ginfrey está morto e que sua mãe está doente, acamada o dia todo. Isso faz com que o homem pense que Ginfrey é um sujeito infeliz. No entanto, ele mantém o silêncio, pensando que Július é uma pessoa horrível para se encontrar ali. É verdade que o pai de Ginfrey morreu quando ele era pequeno e, mesmo agora, sua irmã está cuidando de sua mãe, e é por isso que ele se tornou um aventureiro para ganhar dinheiro. Július então o chama, perguntando se ele está ouvindo e diz que está contando sua história heroica agora mesmo. Mas Ginfrey fica olhando para ele. Július pergunta a ele o motivo do olhar e se ele quer levar uma surra como naquela época. Július então agarra seu colarinho, fazendo Ginfrey se perguntar o que deveria fazer ali. Quando Július estava prestes a atingi-lo, eles ouviram um rugido alto que os fez parar, horrorizados e confusos. O homem, olhando para cima gaguejando, disse a eles que o monstro-chefe, um ciclope de nível 31, havia aparecido. Július pergunta ao homem o que ele está fazendo e grita para que ele corra rapidamente, mas ele diz a Július que está sendo alvo. O ciclope então ergueu sua arma e esmagou o homem até a morte, deixando Ginfrey atordoado em choque e xingando de horror. Július estava no chão, tremendo de medo e gritando ao ver seu amigo morrer. O ciclope, com sua habilidade de um olho só, olhou na direção deles e se aproximou de Ginfrey. Ele estava ocupado pensando que a diferença de nível entre eles era perigosa e que, se ele tivesse muita defesa, seus ataques provavelmente não passariam. O ciclope então balançou sua arma no local onde ele estava, mas, felizmente, ele conseguiu fugir. No entanto, o ciclope olhou para ele mais uma vez, fazendo perceber que estava sendo alvo, e então o sistema mostrou que, com o efeito da habilidade de um olho só, ele não poderia escapar daquela batalha. Ele pegou sua centopeia, sabendo que não havia outro jeito. O ciclope levantou a arma para atacá-lo novamente, e ele pulou para se esquivar. Ele conhecia todos os seus movimentos, e com a excelência divina, tinha velocidade mais do que suficiente. Július ficou chocado ao vê-lo lutar contra o ciclope 1 a 1. O que o fez pensar se ele realmente era o Ginfrey que conhecia e o que estava acontecendo agora. Ele estava correndo quando percebeu que correr por aí não resolveria nada. Quando a arma do ciclope atingiu o chão, ele pulou sobre ela e correu a toda velocidade para atingir o ciclope. Ele o alcançou com a outra mão com raiva e tentou agarrá-lo, mas ele conseguiu pular para evitar. Em seguida, foi para trás dele e viu que sua nuca estava totalmente exposta. Ele então lançou seu ataque por trás. Em seguida, atingiu sua nuca, mas, como ele havia previsto, quase não conseguiu danificá-la. Quando ele retirou a espada da nuca, o ciclope sentiu e rosnou, tentando acertá-lo com a arma, mas ele pulou a tempo, fazendo com que ele batesse em sua própria nuca. Ele notou que era difícil lutar com ele em um terreno plano devido à diferença de nível entre eles. Enquanto isso, Július estava escondido embaixo de um arbusto, observando a luta e surpreso com a velocidade com que Ginfrey se esquivava dos ataques dos ciclopes. Július se perguntava qual era o buff que Ginfrey estava usando, pois não conseguia ver seus movimentos. Por outro lado, Ginfrey estava ocupado desviando dos ataques dos ciclopes quando, exausto, percebeu que realmente precisava criá-lo. Ele sabia que já tinha o capim-espinho, a baga ácida forte e a farinha de sangue fresco, então só precisava encontrar os ingredientes restantes. Ele olhou ao redor, sabendo que poderia encontrar essas coisas ali, mas então seu olhar caiu sobre Július, que parecia confuso e estava cercado pelos ingredientes restantes. Ginfrey então correu na direção de Július, fazendo com que Július gritasse para ele não ir até lá enquanto estivesse sendo perseguido pelo ciclope. Ginfrey rapidamente pegou a lagarta, a semente de ariri e as folhas de geleia de caveira. Em seguida, correu para a água, que era o último ingrediente de que precisava. Quando obteve a água, ele sabia que estava tudo pronto, então usou imediatamente sua habilidade de composição e todos os ingredientes se misturaram. Depois disso, ele compôs com sucesso um veneno de raridade, que envenenava quem o bebia, diminuindo sua saúde a cada segundo. Július viu isso e perguntou se ele era burro, apontando que os ciclopes são altamente resistentes a veneno e que, mesmo que ele o fizesse beber o veneno, o efeito não duraria. Ginfrey disse calmamente a Július que estava ciente disso. Em seguida, pegou o fluido cerebroespinal da serpente Noir, que é de raridade C, e o veneno que acabará de fazer, pois seu objetivo desde o início era combinar o veneno com o fluido cerebroespinal da serpente Noir. Depois de combiná-los, ele criou com sucesso um veneno forte de raridade D, que envenenava gravemente quem o bebia,
diminuindo sua saúde a cada segundo. Julius se perguntou o que era aquilo e se era um item composto 2 vezes. Ginfrey então compôs o forte veneno em sua espada centípede, chocando Julius, que perguntou o que ele estava fazendo. O sistema então mostrou que ele havia adicionado um atributo venenoso à centípede, mas Ginfrey sabia que essa era a verdadeira forma da arma. Julius, que assistia a tudo, se perguntava o que estava acontecendo e se Ginfrey realmente havia acrescentado atributos à sua arma ao compor 3 vezes. De repente, o Ciclope apareceu atrás de Julius e Ginfrey disse com confiança ao Ciclope que o havia deixado esperando, mas que eles deveriam ir para a segunda rodada. O Ciclope então levantou a arma com raiva e a balançou em sua direção, fazendo a água espirrar por toda a parte. Mas, felizmente, Ginfrey saltou a tempo e se moveu rapidamente ao redor do Ciclope, que estava tentando atingi-lo. Quando a arma atingiu o chão, Ginfrey pulou para se aproximar da cabeça do Ciclope. Em seguida, levantou a espada enquanto dizia que conhecia todo o padrão de ataque do Ciclope. O Ciclope olhou para cima para vê-lo, mas já era tarde demais, pois ele cortou sua nuca com sua centopeia venenosa. Ele gritava de dor enquanto o sistema mostrava que o Ciclope havia sido severamente envenenado e que seu HP diminuía a cada segundo. No entanto, o Ciclope anulou o veneno, mas Ginfrey levantou a centopeia e disse que faria isso quantas vezes fosse necessário. Em seguida, ele cortou o Ciclope e o envenenou severamente de novo. Ele gritou de dor e anulou o veneno, mas ele continuou a atacá-lo e ele continuou a anular o veneno que ele estava infligindo. Mas um momento depois, por causa de seus ataques contínuos, o veneno se espalhou pelo corpo do Ciclope, tornando-o mais fraco. Ele pensou que o veneno era a resposta certa quando viu o Ciclope babar. Ele então pulou mais alto para subir em sua cabeça e decidiu acabar com ela. Em seguida, apontou a centopeia para baixo e perfurou o único olho do Ciclope. Graças à habilidade de olho mental da centopeia, ele deu um golpe crítico e derrubou o Ciclope no chão. Ele então aterrissou em segurança no chão enquanto o corpo do Ciclope caía, enquanto o sistema mostrava que ele havia derrotado o Ciclope e ganhado pontos de experiência. Julius, que ainda estava escondido, não conseguia acreditar e se perguntou se era sério que o homem à sua frente era realmente Ginfrey. Ele então olhou para Julius, fazendo pular de susto e fugir, temendo ser atacado em seguida. Ginfrey colocou a centopeia de volta em seu inventário, pensando que as coisas tinham dado certo. Ele então acessou seu status, e o sistema mostrou que seu nível havia aumentado em 23. Sua velocidade estava aumentada no momento e seu status era crítico. Ele ficou feliz por seu nível ter subido um pouco e decidiu pensar nos pontos de habilidade não utilizados mais tarde. Ele então abriu seu inventário e o sistema mostrou que ele havia recebido 350 mil de ouro como recompensa por subjugar o chefe da masmorra e obteve um leque de Ciclope, que era de raridade D. Ele ficou satisfeito por ter ganho bastante ouro com a subjugação do chefe e estava animado para enviar o ouro para sua mãe. Em seguida, clicou no sistema, sabendo que uma das maiores vantagens de jogar sozinho era poder coletar todas as recompensas. Ele então viu o material de recompensa, um globo ocular de Ciclope de raridade C, um item de aparência um tanto grotesca. Ela também poderia ser vendida por um preço decente. Ele fechou o sistema, decidindo ignorar sua aparência, sabendo que, com isso, havia obtido um dos materiais necessários para o próximo equipamento oculto. Mais tarde, ele chegou a uma masmorra plana de nível D. Ao olhar ao redor, sentiu-se nostálgico. Ele sabia que o objetivo final do jogo era derrotar o Deus Demônio em todos os 7 continentes, começando pelo primeiro, neste continente. Para isso, ele precisava encontrar o segundo equipamento escondido nesse lugar. Ele pegou sua centopeia, pensando que, para resolver o julgamento na estátua da deusa caída, ele precisava do globo ocular do Ciclope e de mais um material. Era por isso que ele tinha ido até lá. Os monstros rosnaram para ele quando correram para ele, ele imediatamente os cortou, sabendo que também precisava subir alguns níveis, com o objetivo final de derrotar todos os deuses demônios e criar um mundo pacífico, livre de todos os monstros. Ele então pensou em quanto dinheiro ganharia, o suficiente para que sua família tivesse uma boa vida e para silenciar todos os aldeões que o desprezavam. Ele sabia que só precisava ficar mais forte, com isso, poderia conseguir tudo. Depois de matar os monstros, seu nível aumentou mais uma vez. Enquanto isso, um repórter entrega as notícias de hoje da Associação de Aventureiros e conta a todos que, ontem, um novo aventureiro derrotou 33 criaturas na cerimônia de batismo, estabelecendo um recorde sem precedentes que se tornou um assunto quente dentro da associação. Além disso, de acordo com informações mais detalhadas, o nome do novo aventureiro é Ginfrey Van Hyde, descrito como um homem de cabelos pretos e olhos azuis,
que está indo para a cidade dos inícios. Na masmorra de, Ginfrey estava ocupado lutando contra monstros, sem saber da notícia. Ele olhou em volta, intrigado porque estava procurando há algum tempo, mas não conseguia encontrar o que estava procurando. Ele sabia que já havia reunido vários materiais, mas ainda precisava das penas do pássaro de cobalto. Embora o pássaro de cobalto em si não seja um monstro raro, há um total de 7 masmorras em um continente. Entre elas, 6 são classificadas de F a A, e a sétima, onde reside o deus demônio, é classificada como a maior taxa de aparecimento do pássaro cobalto e deveria estar na masmorra de classificação D no primeiro continente, que é onde ele estava, mas não conseguiu encontrar nada. Resignado, ele colocou a centopeia de volta em seu inventário, imaginando que primeiro voltaria à cidade para tentar encontrar alguma informação sobre ela. Horas depois, ele estava de volta à cidade e tinha certeza de que havia um armazém geral por ali. Ele encontrou um e, quando se aproximou da porta, ouviu algo sendo esmagado lá dentro e alguém gritando. Um dos homens empurrou Ginfrey para o lado enquanto eles se afastavam, gritando alegremente que haviam pegado outro peixe grande, fazendo pensar se aquilo era um roubo. Os homens estavam caminhando em direção à escada, onde uma mãe e seu filho estavam descendo. Quando a mãe olhou para trás, um dos homens empurrou a criança para que ela saísse do caminho e ela caiu na escada. A mãe dela gritou preocupada e em pânico. Mas, felizmente, Ginfrey pegou a criança a tempo, antes que ela caísse de mau jeito na escada. Ele então olhou para os homens, especialmente para o líder, que estava fugindo. A criança correu para a mãe, chorando de medo, enquanto a mãe lhe agradecia, ao que ele respondeu que não era nada. Enquanto a mãe consolava seu filho assustado, os homens continuavam fugindo. De repente, o homem ao seu lado disse com raiva que aqueles homens eram malditos cães da montanha. Presumindo que o homem era provavelmente o dono da loja, Ginfrey perguntou o que ele queria dizer com cães da montanha. O dono da loja respondeu que aqueles homens eram da guilda dos cães da montanha, um grupo de ladrões e caçadores furtivos que recentemente havia feito daquela área seu território. Ginfrey não conseguia acreditar que tal guilda existisse, e o dono da loja mencionou que a recente caça excessiva ao pássaro cobalto também foi obra deles, o que o surpreendeu, pois ele estava reunindo informações e ficando perplexo. Ele então percebeu que a culpa era dos cães das montanhas. O dono da loja lhe disse, de forma frustrante, que aqueles homens não se importavam se faziam mal a pessoas comuns, mulheres ou crianças, e que eles eram os piores. Ele suspirou e disse que parecia que precisava fechar a loja por um tempo. O dono da loja voltou para sua loja e a mãe e a criança foram embora. Ginfrey pensou sobre a guilda Mountain Dog e percebeu que era um incômodo, porque ele sabia que uma guilda era basicamente uma reunião de aventureiros com a mesma ideologia, e nem mesmo ele queria se meter em uma guilda sozinho. No entanto, quando ele descobriu que eles causavam problemas aos outros, sua taxa de raiva aumentou em 10% e, ao saber que eles estavam caçando pássaros de cobalto em excesso, sua raiva aumentou em 90%, o que o enfureceu completamente. Ele então decidiu persegui-los. Um momento depois, chegou a um beco cheio de coisas destruídas e lixo. Ele espiou pelo canto da parede e viu os homens se divertindo. O líder disse a seus homens que parecia que eles haviam limpado a maioria das lojas da área, ao que um dos homens concordou e mencionou que seu chefe havia dito a eles que deveriam seguir em frente. Ginfrey notou que eles estavam carregando seus saques e se perguntou onde estavam as penas de pássaro cobalto. Ele deu uma olhada no saque dos homens e viu um frasco em uma das caixas. Lá dentro, ele encontrou as penas e percebeu que eram eles que haviam caçado os pássaros até o esquecimento. O líder então perguntou se eles haviam assistido ao noticiário dos aventureiros, e um dos homens questionou o que eles queriam dizer com 33 e se não era loucura. O líder disse a seus homens que o noticiário provavelmente estava mentindo e que era apenas uma notícia falsa, com o que todos concordaram, enquanto Ginfrey, sem ouvi-los, estava ocupado pensando que havia muitos deles, o que o fez pensar no que deveria fazer. De repente, alguém o chamou por trás e perguntou o que diabos ele estava fazendo ali. Ele olhou para trás e viu um homem apontando uma faca para ele, o que o fez supor que provavelmente se tratava da habilidade de um ladrão, que ele nem havia percebido a presença deles até agora. Ele levantou as duas mãos, rindo, e disse ao homem que não era suspeito, mas o homem o questionou, perguntando se ele iria dizer que era apenas uma pessoa não suspeita que havia se perdido nas ruas. O homem então lhe disse que eles já haviam matado um espião de outra guilda que havia dito a mesma bobagem há algum tempo, o que fez com que Ginfrey desviasse o olhar em sinal de culpa. De repente, o homem apontou a faca para ele, mas Ginfrey pulou a tempo de evitá-la. Ele achou que tinha sido muito repentino e agarrou sua centopeia, achando que não havia como evitar. Quando ele se esquivou do segundo ataque do homem, Ginfrey o fez tropeçar e,
Quando o homem estava prestes a cair, Ginfrey o atingiu com o cabo de sua centopeia por trás, fazendo com que o homem caísse no chão. Os outros homens ouviram o barulho e se perguntaram o que era. Infelizmente, um dos homens o viu e gritou que havia alguém ali. O líder perguntou se era outro espião da guilda, mas Ginfrey disse a eles que esperassem e que não tinha intenção de lutar contra eles porque só precisava de algumas penas de pássaro cobalto. Ele então ergueu as duas mãos no ar, mas percebeu que ainda estava segurando a centopeia, o que o fez perceber que, não importava como eles vissem, pensariam que foi ele quem atacou o homem. Ele admitiu para si mesmo que era um tolo por tentar conversar com eles. O líder percebeu que ele havia derrubado o guarda e ordenou que os homens o matassem. Frustrado, Ginfrey disse a eles que, se não conseguisse conversar, teria de enfrentá-los à força. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.